Olá pessoal, eu me chamo Rayane Cavalcante, falo de Salvador, Bahia e é um prazer estar falando aqui com vocês. E também é um prazer participar desse projeto que nasceu no coração de Deus e que foi uma semente plantada no coração da Duda. E eu creio que essa semente vai prosperar a 100, a 200, a 300, a 1000 por um. Bom, como o propósito desse projeto é trazer os 12 discípulos sob uma visão da nossa atualidade agora, o discípulo que eu vou trazer aqui hoje para vocês, eu acho que se encaixa perfeitamente. Gente, estudar e ler sobre esse discípulo é como se você estivesse lendo e do outro lado estivesse um espelho diante de você, para que você se enxergue. O nome dele é Pedro. Gente, Pedro retrata muito quem somos. Nós somos falhos o tempo inteiro. E Pedro era falho o tempo inteiro. E enquanto eu estudava sobre ele, um autor, que eu vou indicar para vocês aqui no final do vídeo, o chama de o Evangelho da Segunda Chance. Por que o Evangelho da Segunda Chance? Gente, Pedro pecava, Pedro errava, mas sempre Pedro era perdoado. E Jesus tentava mostrar o tempo todo o seu amor a Pedro. Pedro era um apóstolo destemido, muito ousado. Pedro tinha muita fé. E eu posso descrever Pedro da seguinte forma, né? Ou melhor, eu posso lhe mostrar um Pedro que nos ensina a ser da seguinte forma. Em Hebreus 4, versículo 16, diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pedro agia sempre com essa ousadia e com essa confiança. O exemplo disso é quando há tempestade. Ele está no barco com os discípulos, Jesus vem andando sobre as águas, todo mundo já estava atordoado e preocupado com a tempestade. Eu tenho certeza que não era a primeira, nem a única tempestade que Pedro já tinha passado na vida, afinal, ele era um pescador. Geralmente pescadores vão pescar à noite, vão para o alto mar à noite, né? Porque dizem que é quando o mar está mais tranquilo e tal, e é quando os peixes aparecem. Mas estavam todos assustados, inclusive Pedro. E aí eles veem uma pessoa andando sobre as águas, acham que é um fantasma. Jesus diz: não sou eu, não tenho medo. E aí Pedro, ousado, gente, muito destemido. Pedro é o único que diz o seguinte: ei Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir até você andando sobre as águas, quero experimentar um pouco disso aí. E aí Jesus disse: vem. E aí Pedro vai, olha bem pro barco, vê o barco lá meio que balançando e diz: opa, minha oportunidade está logo ali na frente. Se ele está mandando eu ir, eu posso ir, vou andar sobre as águas, ele vai me dar poder para isso. E é justamente o que acontece. Pedro começa a andar sobre as águas. Ali Jesus acha graça em Pedro, né? Jesus vê a graça em Pedro. Jesus como é que eu posso falar? Ele se sente prazeroso ao ver Pedro tendo aquela ousadia, né? Mas aí, gente, ao mesmo tempo que Pedro era destemido, Pedro era medroso. Pedro começa a olhar para a tempestade, para as ondas, e aí todo mundo sabe que ele começa a afundar. Jesus vai lá e socorre Pedro. Mas a atitude de Pedro sempre foi de muita ousadia, E eu creio que foi através dessa passagem bíblica que Pedro decide escrever o seguinte, em 1 Pedro, versículo 5, deixa eu conferir, 5, versículo 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro sabe justamente o que está falando quando ele escreve isso aqui. Ele tinha passado por um momento de muita glória ao andar sobre as águas, mas também de muito medo e de muita ansiedade. Eu imagino que ele tenha dado um passo, 2, 3, e quando viu que ele ainda estava distante de Jesus, ele começou a olhar para as águas, a ansiedade começou a bater: opa, eu não vou conseguir chegar até Jesus. E aí ele começou a afundar. Mas eu acredito que é através dessa experiência que ele tem escrito este versículo, em que ele diz: lancem sobre Jesus, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele experimentou do cuidado de Deus no meio daquela tempestade, enquanto ele afundava. Bom, o primeiro encontro de Jesus com Pedro é que é fantástico, né? Como eu disse, Pedro era pescador. Ele volta de uma noite de pescaria de fracasso, que ele não consegue pescar uma sardinha sequer.
E aí Jesus está lá na praia pregando. E aí Jesus, quando vê Pedro chegando na margem lá da praia, talvez cabisbaixo, com os outros 2 amigos que futuramente seriam também discípulos, começa a olhar assim. Talvez ele tenha olhado para João, para Tiago e dito, infelizmente hoje a gente não vai poder vender peixe, infelizmente hoje a gente não vai poder ter o resultado do nosso suor, né? O dinheiro, sei lá. E aí Jesus diz, ei, voltem lá para o mar, joguem a rede do lado direito. Imagino que Pedro deve ter olhado para Jesus e dito assim, nossa, quem é esse homem tão presunçoso, hein? Eu que sou pescador nato, pesco há tantos anos, sou um profissional, acabei de passar a noite inteira, não pesquei nada, ele está mandando eu voltar em pleno amanhecer para pescar? Fala sério, hein? Imagino que ele tenha relutado um pouco, mas Pedro, ele sempre foi um homem compreensivo. E ele diz o seguinte, bom, se é o Senhor que está mandando, eu vou. Gente, essa atitude de Pedro, essa frase de Pedro foi sensacional, porque ele podia muito bem ser perito naquilo ali. Ele era um pescador talvez sem igual, mas mesmo ele sabendo de tudo, ele decidiu confiar e entregar a sua sabedoria e todos os seus conhecimentos sobre a pesca a Jesus. Se o Senhor está dizendo que é para eu ir, eu vou. E todo mundo sabe o resultado, né? Precisaram vir mais barcos para poder conseguir pegar os peixes que foram pescados ali naquela manhã, porque a rede não estava se aguentando de tanto peixe. Esse era o Pedro compreensivo. Mas nós também vemos um Pedro apaixonado, e às vezes a paixão dele era tão excessiva que deixava ele falhar. Mas eu não quero falar primeiro das falhas de Pedro com relação à sua paixão. Todo mundo lembra daquela parte em que Jesus está ceando com seus discípulos antes da crucificação. E Jesus anuncia na mesa que algum dos 12 ali, irá traí-lo. O que é que Pedro faz? Encosta a sua cabeça no peito de Jesus como se dissesse, ei Jesus, você é o meu melhor amigo e eu sou o seu. Estou encostando aqui minha cabeça no seu peito para dizer que o Senhor pode contar comigo. Quem é que vai lhe trair? Eu quero lhe apoiar nisso. Isso mostra o amor de Pedro com Jesus. Mas também existe uma parte que ele é tão apaixonado e tão afoito, como a parte em que Jesus leva ele e mais 2 discípulos para orar no monte, porque Jesus estava muito angustiado. E aí aparecem Moisés e Elias. Pedro fica tão encantado com aquilo e tão disposto a ajudar, tão disposto a mostrar serviço, que ele diz, Jesus, deixe que façamos uma tenda, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Sem saber ele o que estava fazendo, ele estava praticando ali uma heresia. É tanto que Deus fala em alta voz, em bom tom, ei Pedro, Jesus, esse aqui é meu filho amado, em quem eu me comprazo, de quem eu me agrado. O que é que Deus quer dizer com isso? Pedro, as tendas que você pretende fazer, tá tudo errado. Você não tem que fazer uma tenda para Moisés nem para Elias. O único que deve ser digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, é Jesus. Ele é o meu filho amado. Mais uma vez, Pedro cai na cilada das suas emoções e das suas paixões fora do controle, talvez. Pedro diz a Jesus, momentos antes da crucificação, que estaria com ele até a morte. Talvez ele tenha dito muitas outras palavras de amor e carinho, mas Jesus já sabia o futuro. Jesus diz, antes que o galo cante 3 vezes, você irá me negar, Pedro. Eu imagino Pedro, enquanto Jesus está sendo levado, eu imagino Pedro olhando tudo de longe, né? E aí alguém se esbarra nele e diz, opa, eu te conheço, hein? Você andava com ele? Pedro diz, não. E aí Pedro vai olhando, caminhando, acompanhando tudo de longe, porque o remorso ali era muito grande, ele já tinha negado Jesus uma vez. E aí alguém se esbarra nele de novo e diz, não, eu te conheço sim. Você é um dos 12. De novo ele diz, não, eu te conheço sim. Você é um dos 12, você estava com ele. Pedro diz, não. Mas mais uma vez, talvez alguém se esbarre nele e diz, opa, eu te conheço. Ele diz, não, você não me conhece. E a pessoa fala, não, eu te conheço, você fala como ele. Olha que interessante. Você tem o jeito de falar como dele. Quando a gente anda com Jesus, irmãos, não tem como a gente ser a mesma pessoa. A gente acaba ganhando as características dele. E aí ele fala, não, eu não o conheço. E o galo canta. Eu imagino a angústia de Pedro.
E aí, quando Jesus morre, Pedro ali desolado, ele vai fazer o quê? O que ele sabe fazer de melhor, na cabeça dele. Pedro vai pescar. Eu vou talvez espairecer a mente ali no mar, vou pescar. E aí Pedro vai pescar. Quando Pedro volta, quem estava lá na praia esperando, não só Pedro, mas todos os outros discípulos? Jesus. Jesus estava lá com uma mesa preparada para Pedro e para os discípulos, com peixe, com pão, tudinho feito na hora, gente. Para mostrar que ele estava ali, independente dos erros que Pedro ou que qualquer um deles tinham cometido. E essa passagem é muito interessante, porque depois do jantar, Pedro tem uma conversa bem íntima, conversa de amigo íntimo, de best friend com Pedro. Está lá em João, capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 23. Jesus diz: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus pergunta a ele: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ele diz: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: Então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta mais uma vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E Simão entristeceu-se muito por ter dito a terceira vez: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade vos te digo que, quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. O que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Gente, é muito interessante isso. Em nenhum momento, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você pecou? Pedro, você realmente me negou? Pedro, realmente você deixou suas emoções agirem mais uma vez? Não. Jesus faz uma pergunta muito simples: Pedro, tu me amas? E ele responde por 3 vezes sim, e por 3 vezes Deus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que isso quer dizer para nós? Jesus está dizendo para mim e para você: ei, não importa se você errou, não importa se você me negou, eu estou lhe perguntando: você me ama? Eu sei que você é falho, eu sei que você não é perfeito, eu só quero saber de uma coisa: você me ama? Então, se você me ama, tem um relacionamento comigo, como eu estou tendo com você aqui agora. E mais, faça a minha obra. Todo mundo sabe que Pedro foi a pedra fundamental da igreja. Pense bem, irmãos, comigo, de um homem falho, cheio de fraquezas, cheio de questionamentos, cheio de medo, cheio de tantas outras coisas. Deus fez a igreja nascer através dele. Então eu quero dizer que não importa os sentimentos que você tem vivido, de medo, talvez de muita paixão, talvez você tenha sido muito destemido, não importa. Deus te ama da forma como você é, mas Ele quer saber se você também o ama. Ele quer saber se você também está disposto a servi-lo, se você está disposto a deixar as suas antigas práticas. Pedro precisou deixar a pesca de lado para poder servir ao Deus Todo-Poderoso. E depois de Pedro, antes de Pedro, na verdade, foi morto Tiago. E aí nós podemos ir lá para Atos,
Foi quando é o livro em que começa o evangelismo mesmo da igreja. É muito interessante ler Atos. Atos dos Apóstolos. E nós vemos lá um Pedro cheio de Deus, irmãos. O que é que Deus diz lá em Atos capítulo 1? Ficar em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E todos se reúnem ali naquele lugar. Todos começam a orar. E aí Jesus vem, o Espírito de Deus vem. E o Espírito é derramado sobre toda a carne. Todo mundo começa a falar em várias línguas, enfim. E Pedro é tomado de tamanha ousadia que quando os que estavam de fora, que não estavam entendendo, como é que eu estou ouvindo minha língua se eles são de outro povo? Como é que eu estou conseguindo ouvir eles falando na minha língua? E aí Pedro diz, ei, aquele a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí a palavra de Deus diz que através dessa pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Logo depois Pedro é levado para o cárcere. E o rei estava tão furioso em matar mais um discípulo. Ele já tinha matado Tiago, ele já estava legalzinho com a população, matou um discípulo, agora eu vou prender mais um. Ele prende Pedro com 16 guardas. Esses guardas se revezavam de 4 em 4 para que Pedro não saísse. Pedro estava acorrentado, Pedro estava sendo vigiado, um guarda de um lado, guarda do outro, mais 2 guardas na porta, e esses guardas se revezavam. Mas aí Deus enviou um anjo do Senhor, liberta Pedro. Pedro volta para a casa de Maria, onde todos estavam orando para que ele fosse liberto. E aí a obra do Senhor começa e não para. O fim de Pedro é o fim daquele que realmente serve a Deus. Todos nós que servimos ao Senhor, nós somos perseguidos, sem sombra de dúvidas. De alguma forma nós somos perseguidos. Eu não sei como você tem sido perseguido, mas com certeza, de alguma forma você tem sido perseguido. Talvez não tenham te açoitado nem nada com chicotes, mas talvez com palavras, com olhares, com desprezo, com rejeição. Mas eu tenho certeza que Pedro não se arrependeu de nada. Pedro morreu em morte de cruz, mas invertido de cabeça para baixo. Mas ele foi um profeta do Senhor, a pedra fundamental, a pedra angular da igreja, e que nos ensina muito. Deus pega as coisas loucas desse mundo, irmãos, para confundir as sábias. Deus pegou um homem pecador, cheio de falhas, medroso, ele tinha um misto de emoções dentro dele, e Deus fez dele uma igreja sólida, que somos todos nós. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa olhar para Pedro e ver diante de si um espelho. Eu tenho certeza que você vai se enxergar em Pedro. E que você possa fazer uma leitura sobre Pedro e aprender mais sobre esse discípulo. Aprender mais sobre como Jesus quer te amar, como Jesus quer te alcançar, como Jesus quer te abraçar. Eu quero recomendar esse livro aqui para vocês. Eu acho que está meio invertido. Mas o nome do livro é 10 Homens da Bíblia. Como Deus usou pessoas imperfeitas para mudar o mundo. De Max Lucado. O autor é Max Lucado. Ele tem uma linguagem muito gostosa. Você vai lendo e vai se identificando, porque não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem bem jovial. E você aprende muito sobre como Deus pode pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.